Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Também atuo como professor de teologia. Nosso canal tem um aspecto mais conservador, ortodoxo, histórico, tá? Nós fugimos de correntes liberais e de modelos progressistas teológicos, tá? E também não somos radicais, tá? E isso deve ser bem colocado aqui. Nós também não praticamos um fundamentalismo cego, radical, tá bom? Bom, vamos tentar ser equilibrados. Hoje o assunto é muito interessante, porque nós vamos falar sobre algo que que barulho é esse? Ah, você tá aqui! Ah, você tá aqui! Olha, que eu peguei aqui agora. Ela, a serpente do Éden, a serpente quem falou pra você dar o fruto pra mulher, isso aqui pra você não ficar falando com a mulher dos outros. Pronto. Um pouquinho de teatro aqui. Bom, pessoal, hoje o assunto é sobre o Gênesis, e falando especificamente de alguns pontos do capítulo 3, da queda do ser humano, da queda no pecado, não de forma exaustiva, mas em um ponto específico, falando sobre a morte e a vida. Como todos nós conhecemos, no texto bíblico, nós temos o capítulo 1 do Gênesis, vai narrar a criação do mundo, certo? E a formação do homem e da mulher, ou seja, do ser humano também. E o capítulo 2 também vai continuar essa narrativa, porém com detalhes um pouco que diferente do capítulo 1, tá? Um complementa o outro, tá certo? Existe uma corrente teológica que diz que a autoria, né, do capítulo 1 não é a mesma autoria do capítulo 2. Existem pontos específicos que mostram uma diferença entre não apenas o estilo literário, mas como a ordem das coisas, né? Por exemplo, no capítulo 1, o mundo é criado primeiro, né? E no sexto dia, depois que está tudo pronto, depois que tem sol, lua, terra, mar, tem animais, vegetais, árvores, daí, por último, no sexto dia, Deus faz o ser humano, homem e mulher, e os coloca na terra para conduzir essa natureza, né? Reger sobre a natureza, governar sobre a natureza. No capítulo 2, essa narrativa muda um pouco, porque dá-se uma impressão, né, na leitura que fazemos, você leia com calma o capítulo 2, você vai perceber que parece ali que o homem já existe antes de Deus criar árvores, né, porque diz que Deus fez o homem, depois disso Deus vai fazer árvores que dão frutos, né? Então a sequência da criação, né, a ordem de sequência do que foi criado antes ou depois, muda no capítulo 2, tá? E aí a gente vai ver que tem também os detalhes de como a mulher foi feita a partir da costela de Adão, né? O detalhe esse que não consta no capítulo 1. Então alguns vão dizer que o texto apenas ele complementa, né, um ao outro, e outros vão dizer que são narrativas diferentes que se contava, e que Moisés, ele não apenas tem uma revelação de Deus, lembrando, né, que, deixa eu situar aqui vocês, lembrando que nós entendemos que a Bíblia, o Antigo Testamento, começou a ser escrito a partir de Moisés, de modo canônico, né? Como nós temos hoje. Então, a partir de Moisés, tá? E que antes dele não se usava de forma canônica, não se usava textos bíblicos, né? Não se usava textos sagrados, porque o povo de Israel ainda não tinha, de certa forma, se estabelecido como nação. Veja bem, há uma diferença entre povo e nação, tá? O povo é aquele povo formado a partir de Abraão, que é chamado, né, para formar um grande povo, né? E daquele povo surgiria uma grande nação. Então, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, que são peregrinos, inclusive, na maior parte de seu tempo, eles estão em busca dessa promessa, né, de que haveria em Abraão uma grande nação, da descendência dele, mas ainda não existia essa nação.
Então começa-se a formar um povo entre Abraão, Isaac e Jacó. Só a partir de Moisés, quando Deus leva esse povo para a terra prometida, né, para a região de Canaã e aos seus arredores ali, é ali que se estabelece então a terra que Deus deu para o povo de Israel, e é ali então é que a gente identifica a nação de Israel, a formação da nação. E toda a nação precisa de uma lei. E é por isso que a partir de Moisés, então, que é não apenas um grande profeta e líder, mas ele também é um legislador, um juiz, né? Então a lei é de Moisés, tá? Então Moisés começa a colocar, introduzir a lei no povo, e lei essa dada pelo próprio Deus, tá certo? Passando, lógico, obviamente, pelas ações também dos homens, tá bom? Lembrando que a Bíblia ela contém uma inspiração divina, né? E isso não é um ditado de palavras, tá? Não é uma coisa mecânica, tá bom? Mas é inspirada, ou seja, há um impulso espiritual da parte de Deus que conduz os escritores a registrarem aquilo que Deus queria que fosse colocado ali. É assim que nós, protestantes, entendemos a inspiração bíblica. Pelo menos nós, protestantes, clássicos, né, digamos assim, mais ortodoxos e conservadores. Agora, como eu disse, nós não somos radicais, nós sabemos também que o Moisés, né, que viveu entre 1500 e 1400 antes de Cristo, nós sabemos que ele vai registrar a Bíblia a partir daí 1500 anos antes de Cristo, de coisas que ele nunca viveu, né? Nunca viveu a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então tinha o quê? A tradição oral, tinha a oralidade, né? As coisas eram ensinadas contando, né? O pai contava para o filho, de geração em geração, e um ia contando para o outro. É assim que se formava um pensamento, né? Daquela época. As pessoas iam passando de boca em boca, digamos assim, de geração para geração. E a gente sabe que é nessas coisas de contar, né? De uma geração para outra, muita coisa se perde e outras tomam até, às vezes, uma forma um pouco diferente. Tá? Mas nós temos que entender que Moisés contava também com uma ação divina quando ele começa a registrar o Gênesis. Então, o que Moisés ele vai usar? Ele vai usar certamente a tradição oral, né? Ele vai pegar certamente essa coisa de que se contava sobre Deus, os antigos contavam, como é que as coisas aconteceram, como é que o mundo surgiu, como que Noé entrou na arca, como que ele vai relatando, ele vai detalhando isso a partir do quê? A partir de relatos, oralmente, né? Passado de pai para filho, de geração em geração, e ele vai pegando esses relatos. Só que fora isso, possivelmente, acredita-se que também haviam outros livros, né? Que não bíblicos, mas e não são livros grandes assim, né? Eu não estou falando de um calhamaço, como você vê hoje aqui na estante, um livro, ou como a própria Bíblia, né? Não. Eu falando, são assim, alguns feito ali talvez no papiro, né? Possivelmente umas 2, 3 folhas de papiro com anotações, né? Anotações essas que serviram de caminho para serem adaptadas e colocadas ali no livro de Gênesis, além da tradição oral. Isso está ficando claro para você, né? E aí a gente vai perceber então que é possível sim que haviam duas fontes, tá? Em que num papiro havia o relato do que é o capítulo 1 de Gênesis, num outro papiro havia talvez um relato de como Deus fez as coisas conforme o capítulo 2 de Gênesis, né? É possível que Moisés tenha encontrado duas fontes, né? Explicando e uniu as duas, tá certo? Não apenas escritos, mas talvez de forma oral, talvez pessoas que contavam de uma forma, outras contavam de outro, e ele então uniu esses dois relatos, tá? E esse é um ponto. O outro ponto é que há um estudo na teologia, de uma corrente, né, de estudos teológicos, que entendem que existem pelo menos 4 fontes distintas, né, que compõem todo o Antigo Testamento, não só a Torá, não só o Pentateuco, mas todos os livros, tá? No decorrer da história de Israel, e que a Bíblia ela vai sendo compilada de tempo em tempo, e ali é inserida, né, são inseridas na Bíblia informações adicionais dessas fontes. E aí seriam a fonte eloísta, né, fonte javista, né, a fonte sacerdotal, certo? E a fonte deuterocanônica, tá? Ou deuteronomista, na verdade é isso o nome.
E aí, essas 4 fontes, né, em seus respectivos períodos, eles colocam ali detalhes nos textos para que o texto fique mais claro, né, e tome a forma que nós conhecemos hoje com a Bíblia completa do Antigo Testamento. Esse pensamento, queridos, também é válido, tá, a partir da pesquisa científica. Tá? Estudando teologia como pesquisa científica, esse pensamento das 4 fontes é plausível e lógico, tá? E em modo algum ele afasta a ação de Deus, porque o grande conflito que tem aí é como se os defensores, né, da teologia da inspiração bíblica achassem que Deus tem que ter algum critério único para sua inspiração, né, para o seu mover na produção dos escritos sagrados. E eu quero dizer que isso é equívoco, Deus faz como ele quer, né? Não importa a metodologia, quem ele usou, quantas fontes usou, quem foram aqueles que escreveram, mas sim a certeza de que o livro é profético, que tem revelação divina, que tem, obviamente, né, a história e a narrativa humana ali também, é fato, né? Mas entender que tem ali a ação de Deus, que é um livro sagrado, porque de fato é um livro que transforma vidas e que tem profecias que acontecem, se cumprem fielmente, e é um livro sem igual. Tá? Então o autor maior, né, e principal das escrituras não é Moisés, Samuel ou Isaías, mas sim o Espírito Santo que sempre os conduziu. Não apenas eles, mas também os anônimos da Bíblia. Autores anônimos que não são relatados, mas que escreveram e está ali, né, claramente, pode ser visto claramente esses escritos de anônimos ali nas escrituras, tá certo? Então eu estou deixando isso claro porque isso em modo nenhum tira, tá, a ideia de inspiração divina ou da revelação especial, tá? De modo nenhum isso atrapalharia. No meu ponto de vista, com certeza não, tá? Agora, o que eu quero colocar aqui para vocês, eu não quero fugir do ponto, né? Porque eu já estou indo longe demais, eu quero voltar aqui para o capítulo 3, que vai ser o nosso foco, falando da morte e da vida no Gênesis. Mas aí eu estou explicando aqui como Deus formou o ser humano e tal, e como existem essas diferenças, né, no capítulo 1 e 2 e tal. Mas é interessante, porque quando a gente vai observar lá no capítulo 3, e por isso que eu bati na cobra agora há pouco aqui, né, na serpente, porque aparece a serpente, né, lá no jardim, que Deus colocou um jardim conhecido como Éden, e colocou o ser humano para Adão e Eva, né, e na verdade a Eva ainda não era chamada de Eva, tá? É só depois que Adão dá o nome para ela, mas era o homem e a mulher, Adão e sua mulher, ok? E aí é interessante que no capítulo 3 nós vamos ver que havia uma ordem de Deus, que Deus havia colocado, né, no jardim, além de tantas árvores maravilhosas para alimento, né, de todo tipo de fruto maravilhoso para a humanidade, ou no caso, se você quiser colocar como Adão e Eva somente ali, eles também podiam comer da árvore da vida. Da árvore da vida. Não há nenhuma proibição de comer a árvore da vida. Mas existia uma árvore específica, tá? Que essa não se deveria comer, que era a árvore do conhecimento, ou a árvore da ciência do bem e do mal. Numas traduções mais clássicas é assim que aparece o texto. E Deus disse, o dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão, tá? Então, o que dá a entender, queridos, olhando assim de um modo mais literal agora, porque alguns vão aplicar aí o método alegórico, dizendo que o texto é apenas uma narrativa, que passa pelo contexto mitológico, né? Ou seja, tem mitos envolvendo o texto, e aí tem a narrativa mítica, a narrativa antiga, e alguns vão trabalhar isso, mas eu quero trazer isso para o lado um pouco mais literal, para a gente extrair daqui algo importante, no meu ponto de vista. Tá? Eu sei que a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, até o capítulo 11, pelo menos, ela tem muitos símbolos, tá? E aspectos simbólicos no texto, assim como o Apocalipse. Se você ir lá para o último livro da Bíblia, no Novo Testamento, também é cheio de símbolos. E tem muita coisa que está lá no Gênesis que vão aparecer de novo lá no Apocalipse. Tá? E isso é muito interessante, é uma ponte entre o começo e o fim, porque se o Gênesis ele traz a abertura da história da humanidade, né, e os atos de Deus no início dessa humanidade, o Apocalipse ele finaliza, ele encerra a história da humanidade, mostrando os atos de Deus no final da história, o que nós chamamos de escatologia, né, o estudo das últimas coisas. Agora, eu quero mostrar aqui para os irmãos, eu não quero ir para longe, que eu falei, senão a gente vai falar de um monte de coisa aqui e não vamos falar nada.
Mas vamos focar agora no capítulo 3, trazendo um pouco mais, para o sentido um pouco mais literal, né, do texto, mais conservador aqui, tá? Entendendo que de fato ali acontece mesmo, que a serpente fala com a mulher, não é uma alegoria ou só um símbolo, mas algo real. A serpente ali, que de certa forma era uma figura, né, uma prefiguração, se é que eu posso usar esse termo, para apontar a ação de Satanás na vida do ser humano, que é o tentador, tá? E o nosso adversário, tá certo? E é interessante a gente entender que a revelação nas escrituras é progressiva. Ou seja, a revelação ela vai sendo contínua. Tá? O que Deus revelou para Abraão, o que Deus revelou, aliás, o que Deus revelou para Abraão, Noé não sabia. Noé, antes de Abraão. O que Deus revelou para Moisés, Noé não sabia. Porque Noé foi antes de Moisés. Você entende? Assim como nos tempos de Jesus, a revelação foi ampliada. Tá? E muitos homens lá no Antigo Testamento, homens de Deus, até profetas, que falaram coisas que não viram e nem viveram. Os apóstolos vão ver e viver. Né? E o texto fará sentido, o cumprimento das profecias fará sentido. Então, eu quero mostrar que a revelação ela é progressiva. Tá? Por exemplo, a ideia de trindade, ela vai ficar clara no Novo Testamento. Certo? Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus triuno, um único Deus triuno. Essa ideia dificilmente vai ser entendida no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aliás, a própria Escritura vai mostrar que o Antigo Testamento é a sombra, revela a sombra, as sombras das coisas que viriam, ou seja, que são apontadas para Cristo. Né? Essas sombras apontavam para o real é Cristo. Então, em Cristo, ele traz luz sobre o Antigo Testamento. É por isso que eu falo para o pessoal, nunca leia o Antigo Testamento isolado do Novo, tá? Os livros Novo Testamento e Antigo Testamento se complementam, porque tem coisas que você vai ler sobre Jesus que só vai fazer sentido se você ter lido o primeiro Antigo Testamento. Por exemplo, entender que Jesus ele é o sacrifício pelos nossos pecados e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só vai fazer sentido se você ler o Levítico e se você ler o Antigo Testamento para compreender, né, a lei, para compreender as cerimônias, né, que se fazia de atos sacrificiais, tá certo? Onde havia expiação de pecados, né? O animal ali perfeito, sem defeito, morria, substituía o pecador, o sangue dele, de certa forma, ele apagava as transgressões do pecador, e era uma oferta a Deus também, né? Pedindo perdão ali por seus pecados. Então, você vai ver que tudo isso é feito em Jesus de maneira única, eficaz, tá? E agradável a Deus. O livro, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, deixa isso bem claro. Não só Hebreus, né? Existem outras partes, né, do Novo Testamento, com escritos de Paulo, por exemplo, que também apontam isso e deixam isso muito claro. Então, eu estou mostrando aqui que a revelação é progressiva, porque muitos deles talvez não tinham ideia de trindade lá no Antigo Testamento, né? E as sombras ainda eram sombras que conduziam para o futuro, que é Cristo, tá? Ficou claro, né? Então, a serpente, assim como a serpente também, lá na leitura mais literal do Antigo Testamento, era só a serpente, ponto final, um animal astuto. Mas lá no Novo Testamento, na revelação progressiva das Escrituras, até mesmo o Apocalipse vai falar isso, né, que a serpente, a antiga serpente, é o diabo, tá certo? A antiga serpente é o diabo. Então, só situando a gente aqui para entender essa ligação entre Antigo e Novo Testamento, porque tem a ver com o assunto que eu vou falar. Peço que você se inscreva no canal, por favor, se inscreve no canal aqui, tá bom? É muito importante a sua inscrição. Você que é inscrito, muito obrigado por estar inscrito. E você também curte o vídeo, dá um like, isso é muito importante. E compartilha com alguém, tá bom? Para que esse vídeo tenha mais alcance, tá? E coopere aí com a formação, o pensamento teológico de alguém. Lembrando que é uma degustação teológica, depois você tem que se aprofundar, né? Através de leituras, né? De teólogos, de coisas que você está ouvindo aqui, como degustação, depois você vai se aprofundar para realmente buscar um grande banquete sobre o tema proposto. Beleza? Eu quero aproveitar uma outra coisa. Ajuda a gente aqui, tá? Se você puder. Eu tenho meu Pix, tá aqui, ó. Meu Pix, tá? O meu Pix isso é pessoal mesmo, tá? E eu compro os materiais aqui que você tá vendo, né? E eu faço esse canal gratuitamente aqui, né? Não uso nenhum tipo de monetização, nem é a minha pretensão, mas eu posso ter colaboradores, né? Com qualquer quantia. Se você quiser me ajudar, R$1, né? R$2, fazer um Pix aí,
se muitas pessoas fizerem, vai ajudando a gente a levantar fundos, né? Para a gente aumentar o material teológico. E dessa forma a gente também está sempre podendo fazer aqui vídeos, né? Com mais material, com mais coisas aqui, tá bom? Lembrando que o vídeo, né, o meu canal nem é assim com nem muita tecnologia e tal. Não, eu faço o vídeo aqui, irmãos, para vocês, com uma câmera de celular, né? E eu nem uso aqui o áudio conectado para diminuir ruídos externos, nem faço isso. A ideia está mais ligada a comunicar. Eu sou um pastor de igreja, tá? Então a ideia é comunicar, tá bom? E é isso que eu faço desde quando a pandemia começou. Nós criamos esse canal para ser uma bênção na vida das pessoas e estamos aqui fazendo nossos videozinhos. Só pode crescer com a sua ajuda, tá bom? Então se inscreva, curte, compartilha e, se possível, quando possível, se quiser, via o seu coração, faz uma oferta aí, um Pix pra gente nos ajudar. Bom, voltando ao assunto aqui então. Eu estou tentando mostrar que existe uma ponte muito grande, uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, porém a revelação é progressiva e deve ser vista e observada à luz do Novo Testamento, tá? Ou seja, o Antigo Testamento tem que ter uma leitura feita a partir do Novo, tá bom? Você lê o Antigo para compreender o Novo, e você tem que entender o Novo, que é aquele que esclarece o Antigo, tá certo? De certa forma, você vai ver que o Novo Testamento é a revelação plena, porque fala de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bom, agora, vamos lá. A questão toda que eu estou fazendo tudo isso aqui é porque eu vou mostrar que tem um texto que liga a questão da árvore da vida, que está lá no Novo Testamento ligado ao Antigo Testamento, falando especificamente da árvore da vida. Então, queridos, existem teólogos que não ligam muito para isso, né? Não entendem assim o que eu vou falar, mas eu compreendo assim, de certa forma, tem uma lógica, tem um sentido. Quando, então, a mulher, eu já até bati na cobra aqui no começo, né? Quando a mulher, ela come do fruto, e aí não quero tratar agora nem com símbolos, nem com alegorias, tá? Nada disso. Quero falar agora de uma maneira mais literal. Quando a mulher come aquele fruto, os olhos dela se abrem, a mente dela, a mentalidade dela muda na hora. Ela dá o fruto ao marido, que é Adão, ele come também, e aí a mente dele também muda na hora. Ou seja, algo mudou neles. Certo? Aquela narrativa, eu estou pondo nas referências aqui na tela, que diz que eles antes andavam nus e não se envergonhavam, e de repente, depois de comer, perceberam que estavam nus. Mostra aí, de uma maneira muito óbvio, né, muito inocente, mas mostra exatamente isso, a perda da inocência. Mostra aí como o olhar passou a ser um olhar corrompido, como as coisas passaram a ter uma outra conotação. E aí, então, o homem se transformou num transgressor da vontade de Deus. A rebeldia no Gênesis, ela é nada mais, nada menos a mostragem de como o homem optou em transgredir ordens divinas. Tá certo? Ou seja, a primeira dessas transgressões foi comer do fruto que Deus proibiu. E aí é interessante porque aí tinha a promessa da morte. E como que aconteceu? Simplesmente comeu, agora vai morrer? O que levou os homens a morrerem daí para frente? Porque todos nascidos de Adão e Eva vão passar pela morte, certo? Até que Jesus venha e ponha fim nessa história humana como conhecemos, tá? Até a volta gloriosa do Senhor Jesus, todos nascem, crescem, envelhecem e morrem. A lei natural para todo ser humano e para todo ser vivente. Agora, olha que coisa interessante aqui no texto, e isso me chama a atenção, porque para que o homem, então, morresse, ele tinha que perder o direito de comer da árvore da vida. Eu quero mostrar para vocês o texto, né, e a gente pensar nisso. Aliás, isso é fazer teologia. É ler a Bíblia e raciocinar e pensar, mas cuidado com as heresias, cuidado com o texto fora de contexto, cuidado para não cometer um erro. Agora, podem haver divergências em alguns pontos, podemos divergir de alguns pontos, ou ter olhares ampliados ou diferenciados de um texto, sem tirar do texto, claro, aquilo que o texto realmente quer mostrar de forma fiel, tá? Então, assim, o pecado entrou pela desobediência, pela rebeldia, daí para frente todos pecaram, foram lançados do paraíso, né? O homem e a mulher, a humanidade foi lançada do paraíso, perdeu aquele contato que tinha com Deus, por isso que a sua mente se corrompeu, né? O homem passou a ter uma independência de Deus, de certa forma. Não é possível ficar independente de Deus, né? Mas alguns acham que podem.
né? E Deus, ele é misericordioso, que continua cuidando mesmo dos rebeldes, né? Deus é sempre misericordioso. Mas um dia vai ter o juízo final, né? E haverá os salvos eternamente e os condenados eternamente. Que você e eu possamos estar em Cristo, vivendo a vida eterna em Cristo que ele nos dá. Amém, queridos? Porque Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus. Tá? Em Jesus, nós temos reconciliação com Deus. Só em Jesus. Fora em Jesus, nós permanecemos no estado de separação. Esse que aconteceu lá no Gênesis, quando Deus ele expulsa o homem e a mulher do paraíso, e eles perdem aquele contato que eles tinham com Deus depois que eles comeram do fruto proibido. Tá? Só Jesus nos aproxima de Deus novamente. Isso aí é um grande mistério e uma grande graça. Então, o que vai fazer com que o ser humano morra? Fazendo uma leitura bíblica, agora, direto da Bíblia. Lendo Bíblia, tá? Agora, eu não estou me escorando nos teólogos, nem no fulano, nem no ciclano. Eu estou aqui na Bíblia. A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada, tá? Eu vou ler um texto e vou pôr na tela para vocês aí. Olha só. Olha o capítulo 3 que diz aqui. Depois de Deus dar a sentença para cada um dos personagens ali, né? A mulher, ela passa a ter dores no parto, o desejo dela é para o marido dela, né? A serpente, ela passa a se rastejar, comendo pó e ser odiada pro resto da vida por todas as pessoas. Por isso que eu tava batendo na cobra aqui no começo do vídeo. E aí a gente vai ver que a sentença do homem, né, que era o responsável, o cabeça ali, traz um peso maior. Eu costumo dizer assim, quando a cobra ela erra, né, a sentença de Deus para a cobra é somente para a cobra. Quando a mulher erra, a sentença para a mulher é somente para a mulher. Dores de parto, né, e ao desejo dela ser dominado pelo marido. Ele dominaria sobre os desejos da mulher, é o que o texto coloca. E aí a gente vai ver que o Adão não. No caso do homem, veja, olha como o homem tem o cabeça aqui da mulher, e também era o gerente, se eu vou usar esse termo aqui no moderno, tá? Era o gerente do Éden, né? O cara que Deus pôs ali para realmente tocar em frente o Éden ali, cuidar de todas as coisas, né? A coroa da criação foi o ser humano, né? Então o homem ali como cabeça. Agora, olha quando ele erra, como as consequências não são só para o homem. Porque o texto vai dizer, eu vou pôr a referência aqui, ó, tá aqui, leia para você ver. Eu não vou ficar lendo, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já tá. Já tá ficando longo. Espero que você esteja até aqui e fique até o final. Porque no final ainda vou mostrar o endereço da nossa igreja para você nos conhecer, falarei de livros que tem publicado. Ai, meu Deus. E ainda darei dicas de onde você pode estudar teologia, tá bom? E como você pode me chamar se você quiser que eu pregue na tua igreja, tá? Bom, vamos lá. Rapidinho. Fica aí até o fim, não sai daí não. Aí o que acontece? Estou pondo a referência aqui, e aí você vai ver que a sentença do homem foi para ele e afetou o mundo inteiro. Ou seja, a sentença do erro da cobra afetou a cobra, a serpente. O erro da mulher afeta somente a mulher, dores de parto e o desejo dela para o marido. E o homem não, o homem diz assim, olha, você errou e por causa do seu erro, olha só, maldita é a terra, Adão, por causa do seu erro. Certo? Então afetou o mundo inteiro quando o erro de Adão acontece. Então você vê que o peso aí é maior. E aí vai dizer que a terra passaria a ter abrolhos, espinhos, né? Que o homem também iria suar para comer agora, que não precisava antes, porque não havia esse estado de declínio, porque o homem, ele vai dizer o seguinte, conforme você vai envelhecendo, aumentando sua fadiga, seu cansaço, né? E aí vai sentir no próprio corpo o cansaço. E o texto é claro, e você vai suar e trabalhar para comer com fadiga, com dores, até o dia que voltes ao pó da onde você foi tirado. Porque Deus fez o homem do pó da terra, né? Porquanto você é pó, e ao pó você tornará. Ou seja, você vai fazer isso até o dia que você morra. Então a morte passou a ser uma realidade do ser humano, e a sentença também, dores no parto para a mulher, conflitos entre marido e mulher, né, por conta da questão da mulher querer algo e o marido às vezes impor, né, ali principalmente nessas culturas bíblicas que a gente vai ver, e também, hoje em dia também, né, não é diferente, mas aí a gente vai ver o homem aí tendo esse peso maior, mostrando o trabalho do homem como uma realidade, o cansaço físico, o esgotamento, e a terra produzindo dificuldades, espinhos na vida, né, na caminhada, e aí, por fim, a morte, voltar ao pó, tá certo? Agora, olha que interessante, queridos, porque o que faz com que eles, então, morram, e vão envelhecer e morrer, é não ter acesso à árvore da vida.
porque Deus tinha colocado muitas árvores lá no Éden, mas entre as árvores boas para comer estava também a árvore da vida. E os homens, o Adão e Eva e a humanidade podia comer daquela árvore da vida. Mas quando eles pecam contra Deus e são expulsos do Éden, Deus os proíbe de comer daquela árvore. É aquela árvore da vida que fazia com que eles tivessem a vida eterna, ou seja, com que eles não morressem, não ficassem doentes, não envelhecessem, o mal não os tocava, porque eles tinham direito de comer dessa árvore. E era interessante porque diz assim o capítulo 3 de Gênesis, olha só. Capítulo 3, versículo 22. Diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós. Tá? E aqui alguns detalhes, alguns teólogos vão dizer que esse de nós, na revelação progressiva, trata da Trindade. O nosso Deus e Pai conversando ali com as pessoas do Filho e do Espírito Santo. Tá? Lembrando que é um único Deus, que é um grande mistério, mas coexistindo em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E é um grande mistério. Mas alguns vão dizer que aqui o texto falava, na verdade, eis que o homem se tornou como um de nós, no sentido do conhecimento que todo o céu tinha, o conhecimento que os anjos tinham, né, o poder criador, o conhecimento, a força todo o conhecimento, né, que os anjos tinham, e que todo exército do céu tinha ali. Então, alguns entendem assim, e não como a Trindade. Mas aí fica, né, uma lacuna, e pode ser as duas coisas, mas numa revelação progressiva, eu particularmente entendo aqui como a Trindade, tá? Eu particularmente. Bom, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Olha só, é preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Viu só? O Senhor disse o seguinte, se eles continuarem comendo da árvore da vida, eles vão ficar com essa vida cheia de pecado e vivendo para sempre. Porque agora eles não têm só um conhecimento do bem, agora eles também passam a ter um conhecimento, um acesso ao mal, né? É algo terrível que aconteceu na mente humana depois que pecaram. Então Deus diz, eles vão ter que morrer, né? Não vão viver para sempre. E é uma punição também, uma ordem de Deus, que ele diz, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tá? Agora, então, o acesso à árvore a árvore da vida, o acesso a ela é proibido, porque se eles continuam comendo dessa árvore, veja, é essa árvore que tira deles a enfermidade, que impede envelhecimento, é essa árvore que impede com que eles viessem ao óbito, a morrer. Os irmãos estão vendo isso no texto? Ou é só eu que estou vendo? Tá aqui, não tá? Ó, agora o versículo 23 diz assim, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem aí é homem e mulher, tá? Humanidade. Deus colocou querubins, olha isso, irmãos. Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o texto nessa narrativa bíblica mostra que eles foram lançados desse paraíso, preste atenção. O Éden era um paraíso, lugar de delícias, de paz. Eles foram lançados desse paraíso. Certo? E quando eles são lançados desse paraíso, eles não podem retornar para lá. Porque é lá que está a árvore da vida. E aí eles não podem mais comer dessa árvore da vida. E é a árvore da vida que os mantinham vivos, sem morte. Você compreende isso no texto? E aí é bem legal. Porque agora, alguns teólogos vão entender que aquela árvore da vida representava Cristo. E que aquele que comer de Cristo vive eternamente. Por isso que João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então, em Cristo, o homem, ou seja, a humanidade, homem e mulher, em Cristo eles passam a ter novamente a vida eterna. Então, alguns fazem aí uma ligação, né, de que a árvore lá, a árvore da vida, era uma simbologia mostrando que desde o início o ser humano vive por Cristo. E quando há uma separação entre o ser humano e o Deus Criador,
eles perdem esse direito de estar com Cristo. Então, lá na frente, o próprio Cristo, assim, se eles foram lançados fora desse paraíso, então Cristo sai agora do paraíso com Deus, Cristo sai, olha que interessante. E agora Cristo toma uma forma humana, né? Toma forma humana e vem ao mundo como homem, para trazer ao homem e mulher, eu digo, de novo o direito de viver eternamente. Ou seja, sendo ele mesmo agora esse alimento, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Embora o Novo Testamento não vai nunca, a não ser quando Jesus, acho que é só um trecho que Jesus diz que ele é uma árvore, né? E que os cristãos, os discípulos, são os galhos que devem estar ligados nesta árvore. E todo o galho que não estiver ligado em Cristo, ele é cortado e morre, seca e morre. Não pode dar fruto se não estiver em Cristo. Todo galho que não está em Cristo não dá fruto. Está aqui a referência onde Jesus fala isso. Mas aí, lógico, não vamos forçar o texto. Não é uma ligação direta à árvore da vida do Gênesis, tá? Eu só comentei porque acho que é um trecho aí que Jesus faz uma referência sobre ele mesmo como a árvore, tá? Que gera frutos naqueles que estão ligados nele, tá bom? Ou seja, sem Jesus não há vida, né? Não há vida, há apenas galhos secos. Se nós estivermos nele, somos como os galhos que saíram da árvore e morreram, secaram e morreram. Beleza? Agora, não faço uma ligação direta à árvore da vida. Isso aí é uma aplicação teológica, uma construção teológica. Tá? O que eu vejo concreto no texto, agora eu falo do texto, não uma teologia em torno. Porque o que eu estou mostrando para vocês é a leitura do texto. Tá? Agora, construção, interpretação, adaptação teológica, é uma teologia construída. Eu não estou construindo uma teologia, estou só lendo o texto. O que o texto está dizendo. Entende? E aí a gente vai para Apocalipse agora. A gente viu o início de como o homem perdeu o direito de comer dessa árvore, e por isso ele morre. Por isso ele morre. Certo? E como lá em Apocalipse, o que ficar firme até o fim, ou seja, até a volta do Senhor Jesus, e quando for levado ao paraíso de Deus, não morrerá mais, porque ele vai voltar a comer desta árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O homem foi tirado do paraíso de Deus, Jesus vem ao mundo para resgatar o homem dos seus pecados, levando o homem de volta à possibilidade de ter o paraíso, a vida eterna com Deus novamente. E aqueles que estiverem em Cristo viverão com ele no paraíso. Certo? É essa a promessa do Senhor. E aí o que a gente vai ver, lógico, eu não estou entrando aqui nos detalhes novo céu, nova terra, nova realidade escatológica, né? Eu não estou falando disso, eu estou falando aqui de texto que eu estou lendo e mostrando a aplicação e a ligação que tem de Gênesis 3 com Apocalipse capítulo 2, que eu vou ler agora. Olha só o Apocalipse capítulo 2, que é o livro que mostra o fim das coisas, né? Escrito aí pelo apóstolo João, segundo a tradição cristã. E eu vou mostrar aqui para vocês, no capítulo 2 aqui, uma carta direcionada à igreja de Éfeso, certo? Capítulo 2, estou com a Bíblia aberta aqui, a igreja que estava em Éfeso. No versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer esse mundo, vencer o pecado, que ficar firme na fé, ao vencedor, eu darei o direito, preste atenção, estou pondo o texto aí na tela agora, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Tá certo? E aí, finalmente, vão viver eternamente. Não mais morrerão, jamais morrerão. Beleza, pessoal? É isso. Então aí uma perguntinha, né? Teológica. Alguns teólogos gostam dessa ideia, outros não entendem assim o que eu estou falando. Mas eu só li o texto. Eu só mostrei o que eu vi no texto, né? E então, de alguma forma, Cristo nos resgata para termos direito àquilo que perdemos. Em Cristo está a vida, sendo Ele o pão que nos alimenta, sendo o seu sangue aquele que nos comprou e nos justifica. Mas ele diz ao mesmo tempo, João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai, onde está o Pai, né? Ali no paraíso. Ninguém pode retornar ao Pai, porque antes Adão e Eva estavam com o Pai. Houve uma ruptura por sua rebeldia, se afastaram do Pai, foram lançados para longe da presença do Pai, apesar do Pai ainda cuidar, porque Deus é cheio de graça. A graça sempre existiu lá mesmo no Antigo Testamento. E Deus sempre cuidou, mesmo dos perdidos, ele sempre teve misericórdia. É a razão por não sermos destruídos e consumidos. São as ricas
e infinitas misericórdias do Senhor. Agora, é interessante que Jesus vem para o quê? Morrer na cruz, pagando o preço por nós, assim como Paulo escreve aos Romanos, e o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem é Adão. Da mesma forma, o pecado, Deus é justo, vai sair do mundo também por um homem. Então, Deus, assim como o pecado pelo homem entrou no mundo, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarna, Jesus encarna, certo? Cristo encarna, se torna homem, certo? E então, como homem, ele executa a justiça de Deus. Como homem, ele é fiel até a morte. E então ele paga o preço por toda a humanidade, corrigindo, consertando o erro do Adão. Tá certo? E agora é em Cristo, e só por conta disso, quem permanece em Adão está morto com Adão, o antigo Adão, o velho Adão, aquele do Éden. Quem continua debaixo de Adão continua morto em seus pecados, seus delitos, na sua rebeldia, estado contínuo de rebeldia. Mas aqueles que agora vêm no novo Adão, que vem em Jesus, o homem perfeito, os que estão em Jesus agora, e debaixo dessa autoridade de Jesus, passam a ter a vida eterna que Jesus pode dar. Ele leva o homem, e somente ele leva o homem e a mulher, lógico, eu falo da humanidade, ao estado original. Reconciliação com Deus. E quando passar o tempo deste mundo, todos esses que estão em Cristo estarão com ele no paraíso. E lá não morrerão mais. Veja que mesmo estando em Cristo, hoje ainda você morre. Estou falando fisicamente. Todos morrem. Quem está em Cristo, quem não está em Cristo. A diferença é que lá no final, aqueles que morreram em Cristo, estão em Cristo, dormiram em Cristo, eles serão ressuscitados para ir morar no paraíso com Deus. Os que estão sem Cristo serão ressuscitados para a vergonha eterna e destruição eterna. Ou condenação eterna. Mas os que estão em Cristo viverão para sempre com Deus, no paraíso de Deus. E ali, como diz Apocalipse 2:7, terão direito de comer de novo dessa árvore, por isso não morrerão nunca mais. Né? Literal ou simbólico, está no texto. Está no texto. Bom, essa é a leitura que eu queria trazer para você hoje. Pessoal, vou deixar agora aí para vocês dicas, tá? Convidando você para nossa igreja, mostrando onde você pode estudar teologia e falando de alguns livros que tenho publicado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Recomenda nosso vídeo. E curte aí, hein? Abraço. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Também escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica. E eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela. Ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar
ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas duas instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES há anos e anos, né? Algumas décadas aí vem formando pessoas e tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site da ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? O órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é a diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Excelsis